Vamos lá, 1 Samuel 26, trataremos do capítulo todo nesta noite. E nós vamos ver que parece uma reexibição do capítulo 24. Nós vamos ver muita similaridade, a ponto de alguns estudiosos aí de outras linhas mais liberais entenderem esse texto como uma adição posterior ou algo que não foi de fato verídico, mas não cabe, certamente não cabe, apesar da similaridade, apesar de acontecimentos muito semelhantes com Davi, com Saul, há diferenças aqui muito claras. Portanto, de fato é um episódio novo. E aqui um desafio para nós. Vamos lá. Acho que vai ser assim a noite toda hoje. Por causa da ventania que a gente está enfrentando. Vamos esperar ligar. Então é um desafio para nós hoje entendermos por que esse texto está aqui onde está. Se algo muito parecido aconteceu 2 capítulos antes. Por que algo de novo assim? Claro, tem ensino para nós, mas vamos tentar entender isso no livro, no contexto do livro, tá? Como eu disse, há muitas diferenças do capítulo 24, apesar das muitas semelhanças. O que aconteceu no capítulo 24? Davi poupou a vida de Saul, onde? Numa caverna, não é? Saul foi fazer suas necessidades, Davi viu ali uma oportunidade, na verdade, os homens de Davi viram uma oportunidade ali, com uma teologia das circunstâncias do tipo, só pode ser Deus fazendo isso. Aí o Senhor te deu agora algo que Deus nunca tinha falado para Davi fazer, mas os homens entenderam a circunstância como providência de Deus agora aqui, mata Saul. E Davi se restringe, fala, não vou estender a mão. Então Saul sai e corta um pedaço do manto de Saul. Quando Saul está a uma distância segura, ele fala com Saul, Davi fala com Saul dizendo, olha, eu sou inocente, olha só, eu sou inocente, olha só aqui a ponta do seu manto, eu poderia ter feito e não fiz. Então tem todo um discurso de Davi ali muito longo, e Saul reconhece, mas vai embora. Capítulo seguinte, 25, Davi, Nabal e Abigail, certo? Qual é a questão da semana passada? Davi não se restringe, mas ele é restringido por um terceiro, Abigail. O mesmo Davi que tem uma piedade muito louvável, no capítulo 24, de não matar Saul, no capítulo 25 quer matar Nabal. Precisa de alguém para falar, não faz isso, não vai manchar sua mão. Ele não quer só matar Nabal, né? Ele quer matar Nabal e todos os homens da família. Ele quer fazer algo semelhante ao que ele fez, ao que Doeg fez em Nob, lembra? Matando todo mundo, os sacerdotes, as famílias. Davi quer se tornar um Saul, e ele é restringido. A gente viu que Deus usa pessoas para nos restringirem. E agora Davi encontra com Saul de novo. Então vamos ver o nosso texto. Acompanhe aí por enquanto no papel ou na sua Bíblia até que apareça. Pronto, apareceu. Então um recado aqui para quem vai nos assistir depois. É possível que caia a energia de novo, porque nós estamos em um dia de muita ventania. Então tenham paciência conosco hoje. Vamos lá. Vieram os ifeus a Saul, a Gibeá, e disseram, não se acha Davi escondido no outeiro de Áquila, defronte de Gesimon? Pausa. Os ifeus já apareceu, certo? Lembra disso? Onde? Quando? Exatamente ali no capítulo 24, ou 23, 24, em que os ifeus, os habitantes do deserto de Zif, que é essa região aqui, vamos lembrar a geografia do local. Nós estamos aqui na tribo de Judá, sul de Israel, tá? Zif é um deserto, tá? Então os habitantes de Zif vão até Gibeá de Saul, lá em cima, na tribo de Benjamim. Lembra que Saul é benjamita? Eles sobem até Gibeá e falam assim, ei, Davi está lá. Davi está numa localização, não se sabe exatamente onde é esse monte outeiro, né? O monte Aquilá, de frente a Gesimon, mas certamente é numa região próxima ao deserto de Zif, aqui na tribo de Judá. Então lá no capítulo 23, os ifeus já
É quase que igual. Quase que igual, percebe a similaridade. Os ifeus já entregaram a Saul a localização de Davi, ou seja, eles estão traindo Davi, é da tribo de Davi, tribo de Judá, mas eles estão indo contra Davi. E gente, lembra que eu tenho dito, os acontecimentos ali, todos sabiam quem era Davi, o que venceu Golias, isso foi conhecido. Os ifeus estavam de fato traindo Davi, sabendo quem Davi era. Na esperança talvez de obter o favor de Saul, ou com medo de Saul, porque Saul já passou matando gente que esteve com Davi, lembra? Onde Davi passou e não entregaram Davi, Saul veio matando. Foi assim com Aimeleque, com a cidade de Nob. Saul tem sangue nos olhos por causa de Davi. Ele não reina, ele não exerce o papel de rei, ele só quer matar Davi, é isso que ele faz o tempo todo. Os ifeus também eram parentes de Caleb, assim como Nabal. Lembra que Nabal era descendente de Caleb. Caleb foi um dos dois que foram fiéis ao Senhor. Falou, não, vamos entrar, ele e Josué. Os ifeus eram da descendência de Caleb também e deveriam ter sido leais a Davi. Então, eles estão ali na região montanhosa de Judá, perto do Mar Morto, exatamente aqui, tá? E dadas as palavras de Saul no fim do seu encontro com Davi, lembra lá na caverna, quando eles estão aqui em Gedi, lembra disso? Quando Davi fala com ele, o que Saul fala para Davi? Saul reconhece Davi. Saul se coloca, eu errei, né? Saul se coloca como alguém que de fato está errado. E reconhece Davi, reconhece que Davi é um legítimo rei. O que você esperaria que Saul, ao receber essa notícia, faria? Depois do último episódio da caverna, últimas palavras de Saul a Davi eles fazem um juramento ali. Saul pede para Davi protegê-lo, inclusive. Proteger a família dele. Você espera o que de Saul? Os ifeus, vão embora. Eu já parei com isso. É isso que ele espera, né? Mas assim não é Saul. Porque o pecado, alguém que está obstinado no pecado, vai retornar cego pelo pecado. É isso que o pecado faz conosco. Versículo 2. Então, olha aí Saul que faz. Se levantou Saul e desceu ao deserto de Zif, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel a buscar Davi. Percebe a similaridade com o capítulo 23? Mesma coisa, 23 e 24. Agora é 24. Os 3.000 homens escolhidos por Saul de Israel. Ele se dispõe, Saul se dispõe, pega os 3.000 homens e vai até Davi, vai perseguir Davi. Qual é a conclusão? Lágrimas de crocodilo, né? Ele chorou no capítulo 24. Não é a tua voz, meu filho. Ele fala isso para Davi. Ele não está arrependido de fato. Ele volta a ser o Saul. Não significaram nada as lágrimas dele. E Davi tem 600 homens, lembra? Saul tem 3.000 homens. A vantagem é absurda. Então ele vai até o deserto de Zif atrás de Davi. 3. Acampou-se Saul no monteiro de Águia. Então ele vai até a geografia, o local onde os ifeus falam. Davi está lá, no monteiro de Aquilá, onde Aquila de fronte a Jezimon. E é lá que Saul se acampa. Ele para exatamente na geografia dada pelos ifeus, junto ao caminho. Porém, Davi ficou no deserto, e sabendo que Saul vinha para ali à sua procura, enviou espias e soube que Saul tinha vindo. Então, assim como Saul tinha informantes, Davi também tinha os seus informantes. Davi estava lá, junto ao monteiro de Aquilá, de frente a Jezimon. Ele sabe que Saul está vindo e ele vai para o deserto. E Saul chega até o local onde ele estava. Davi, sabendo disso, que Saul estava vindo, manda espias que dizem, a gente conclui, ele está lá. Saul chegou com seus 3.000 homens, ele está acampado naquele local. Davi está no deserto, ele se refugia, ele foge, que mais é próximo ali. 5. Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul acampara, e viu o lugar onde se deitaram Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul estava deitado no acampamento e o povo ao redor dele. Olha só, Davi é ousado aqui, não é? Muito ousado.
No relato do capítulo 24, Davi está numa caverna, e é Saul que vem até ele, e acontece ali o que acontece. Agora Davi sabe que Saul chegou, e é Davi que vai. Davi toma uma atitude ousada, pessoal, de ir ver com seus próprios olhos Saul ali. Ele não espera que Saul o encontre. Ele toma essa iniciativa, vai observar Saul e vai ver que Saul está com o seu exército, com o seu comandante Abner, filho de Ner. Lembra lá no hebraico, tudo que é Ab é pai, né? Meu pai é Ner. O nome de Abner é meu pai é Ner. Percebe aí, filho de Ner. O pai dele é Ner. Então Abner é o filho de Ner e ele é comandante do exército. Abner conhece Davi? Sim ou não? Sim. Lembra quando depois da vitória contra Golias, quem leva Davi até Saul na tenda? Abner. Ele é levado, Davi é levado até a tenda para falar com Saul. É Abner que faz isso. Davi se torna um comandante, um dos comandantes de Saul. Então Abner é um comandante também, como se fosse o guarda-costas. E veja que curioso, Saul deita no acampamento e o povo ao redor. Parece o acampamento de Israel, onde o tabernáculo está em um local e o povo ao redor. Saul é Israel ali. E Israel está, de fato, se mostrando longe dos caminhos do Senhor, porque está perseguindo o ungido. Parece a montagem do tabernáculo aqui. É Saul e o povo ao redor. Curioso isso. 6. Disse Davi a Aimeleque, o Eteu, e a Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: quem descerá comigo a Saul ao arraial? Respondeu Abissai: eu descerei contigo. Então Davi idealiza um plano aqui, ousado, né? Ele precisa de um companheiro. Cuidado, não confunda aqui o Aimeleque, sacerdote, que já morreu, né? Com esse Aimeleque, Eteu. Eteu é alguém dos hititas, é alguém fora de Israel. Possivelmente, alguns dizem, pode ser aqui um mercenário de fora, que Davi arregimentou para o seu exército, alguém que não gostava de Saul e que se juntou lá na caverna, lembra, com homens endividados. Ele era Eteu, ele não era israelita. E ele está também com Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe. Abissai era sobrinho de Davi. Sim, a irmã de Davi, Zeruia, teve 3 filhos, Joabe, Abissai e mais um. Só em 1 Crônicas 2, quando chegarmos lá a gente tem esse texto. Mas olha só, ele é sobrinho de Davi, irmão de Joabe. Esse Abissai vai da família. E Davi fala: olha, eu preciso de alguém para ir comigo até o acampamento de Saul. Quem vai comigo? Ele fala para Aimeleque, o Eteu, para Abissai, o seu sobrinho. E Abissai fala: eu vou com você, vamos juntos, eu descerei com você até o arraial. E aí, ousado esse plano. Vieram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, ou seja, ao acampamento onde estava Saul e os 3.000 lá e Abner, né? E eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança fincada à terra à sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então, com muita audácia, deve ser muito interessante ver essa cena, né? É de noite, estão em um local deserto, então não tem, é escuro, completamente escuro, né? Eles vão cuidadosamente entre as tropas. Você imagina os passos, né? Começa a imaginar eles, você começa a imaginar os passos deles, falando assim, falando baixinho, todo mundo dormindo, e eles chegam até Saul, e o que tem do lado de Saul na cabeceira dele? A lança. Imagina a cena do Davi olhando a lança. Quantas vezes essa lança já não quis matar Davi? Foi a lança que Saul, pelo menos por 2 vezes, atirou contra Davi. Davi, na agilidade, se desviou. E também a lança que tentou matar Jonatas, o próprio filho. É a lança, é o poder real ali. Ele está com a lança à cabeceira. É a proteção dele. E então, 8, disse Abissai a Davi, o sobrinho dele disse: olha aí a teologia da circunstância, né? A teologia do... É Deus todinho que está fazendo isso. É Deus, só pode ser de Deus. Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo. Ele já ouviu isso antes, não já? Lá na caverna dos homens. Deus te entregou, Davi. Acabar com esse problema de uma vez por todas.
Deixa-me, pois. Agora o que Abissai fala? Talvez Abissai estivesse certamente lá na caverna, e a ordem foi para Davi: mata você. Agora Abissai falou o quê? Deixa que eu mato. Está aqui, ele está dormindo, está a lança dele, deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança. Era isso que Saul quis fazer com Davi. Os termos são os mesmos: encravar com a lança ao chão, de um só golpe. Não será preciso segundo, ou seja, eu sou habilidoso, deixa comigo, eu sou o cara para fazer isso, né? A arma de Saul ali, por pouco, na mão de Abissai seria um assassinato na hora ali. Abissai representa um pouco de nós, né, gente? Se a gente pudesse golpear nossos inimigos, a gente faria isso rapidinho. O mal que ele queria fazer aos que eu estava fazendo mal a ele. Mas isso seria pecado. E Davi sabe disso. E Abissai se orgulha como um soldado bom. Pode deixar que eu faça isso rápido, é um golpe só. Eu encravo esse cara no chão. E acabou. 9. Davi, porém, respondeu a Abissai: não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Então, Davi não hesita em sua reação aqui. Novamente, assim como na caverna, Davi se recusa a permitir que qualquer mal sobrevenha a Saul, porque ele é ungido, ele foi levantado por Deus, é Deus quem vai tirá-lo. Eu não vou conquistar o reino assim, não é assim que eu conquisto o meu trono, matando alguém. Deixa nas mãos do Senhor isso. E agora ele vai dar razões para Abissai para não matar Saul. Vamos ver as razões que ele vai dar. Acrescentou, então a ordem é: não mate. Veja, Abissai queria matar ele mesmo. Aí ele fala: não mate, porque ninguém vai ser inocente se estender a mão contra o ungido do Senhor. Acrescentou Davi, versículo 10: tão certo como vive o Senhor. Este, quem é esse? O Senhor, Yahvé, o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo a batalha, seja morto. Então veja só, o que Davi fala? A primeira razão para Davi dar a Abissai para não matar é assim: primeiro, ninguém vai ser inocente se matar o ungido do Senhor, ou seja, não se pode buscar benefício próprio transgredindo a lei de Deus. Você não vai ser inocente por isso. O Senhor vai te trazer culpa, e você é culpado por isso, sim. E o segundo Deus resolve isso. Ele aprendeu isso quando, gente? No capítulo anterior. Porque ele usa o mesmo termo aqui que o autor usa aqui: o Senhor feriu Nabal. Lembra que teve um ataque do coração, talvez um derrame, ele ficou 10 dias. O Senhor feriu Nabal. E a palavra que Davi usa aqui é: o Senhor vai ferir. Ele aprendeu a lição do capítulo anterior. Não faça isso. É como se ele revivesse Nabal e falasse: eu já vi o Senhor ferindo alguém. O Senhor pode fazer isso com ele também, desde que o Senhor resolva. Então ele é encorajado aqui pela morte de Nabal, pela lembrança da morte, né? Ele se convenceu que Saul vai experimentar um fim de alguma maneira, seja por o Senhor feri-lo, como fez com Nabal, um ataque fulminante, seja em guerra, certo? Ele vai chegar o dia dele. Não cabe a mim resolver o dia dele, cabe ao Senhor. Aí que a gente vê aqui o importante avanço de maturidade de Davi, do entendimento de que é o Senhor quem vinga o seu povo. Davi aprendeu a esperar no Senhor, a confiar no Senhor, que Deus vai agir de maneira santa e justa e sábia. Davi prefere esperar a solução de Deus para lidar com os injustos, para lidar com o problema, em vez de resolver por si mesmo. Ele aprende a confiar no Senhor. A questão é: Yahvé vai lidar com isso. Deixa nas mãos dele, não nas minhas. E ninguém poderia acusar Davi de sangue, de ter matado o rei Saul para se estabelecer no trono. Então ele imagina aqui alguns cenários de morte, né? Uma morte prematura, uma morte natural, uma morte em batalha, o que seja, mas não cabe a Abissai fazer isso.
se ele fosse rei, ou se Deus queria que Davi fosse rei, e o Saul está impedindo disso, deixa que Deus resolve. Então, no capítulo anterior, Davi se apressa em querer resolver com as próprias mãos, é restringido por Abigail, e agora ele aprende e põe em prática o que ele aprendeu. Ele não sabia como é que Deus ia fazer isso, mas ele confia que Deus vai fazer. Ele cresce em maturidade. 11. O Senhor me guarde, Yahvé me guarde, de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira, e a pilha de água, é um pote, é um jarro de água, e vamos. Então, o que Abissai tem que se contentar? Não faça isso. Pega a lança e o jarro de água. Tá? Ele simplesmente pega dois elementos ali, talvez bem representativos, né? É assim, ele faz o que ele fez na caverna, ele corta um Ele corta um pedaço para provar. Saber que eu estive aí do seu lado. E você Exatamente. Não viu, e eu podia ter te matado de novo. Ele vai mostrar isso como prova já. Mas são provas significativas. Lembra? O que o manto representava ali? O reino, né? O reino. Agora, a lança é a autoridade, o poder, e a pilha de água talvez o sustento. Tem representações aqui, a gente não quer ir muito em analogias ou em alegorias para isso, não precisamos fazer isso, mas são dois elementos curiosos. A lança é o poder de Saul e a água é um sustento no deserto. Eu tirei o que você mais precisa, mas eu mantive você vivo. Olha aqui, vocês estão comigo, né? A importância dessa lança para Saul é muito forte. Então, um símbolo. É um símbolo, exato, é simbólico. De Saul é a lança. É muito simbólico pegar a lança de Saul. Veja só, Davi tem nas mãos, né? Se ele tinha ainda ou não um pedaço do manto, mas vamos supor, ele tem nas mãos manto, lança e água, e a provisão. Ele tem um reino com ele, mas ele não toma isso. Ele está simbolicamente mostrando: olha o que eu tenho o seu, mas eu não tirei a sua vida. 12. Tomou, pois, Davi a lança. Quem foi o lado de Abissai. o Abissai? Não. Abissai. Tomou, pois, Davi, veja, ele fala para Abissai: toma a lança, pega a lança. Então ele toma os dois, pegar os dois estão ali com os elementos, né? Tomou, pois, Davi a lança e a pilha de água da cabeceira de Saul, e foram-se. Ninguém o viu, nem o soube, nem se despertou. Olha só, ninguém viu, ninguém soube, ninguém acordou, pois todos dormiam. Agora olha a teologia do texto curioso. Porquanto da parte do Senhor lhes havia caído profundo sono. A gente tem que olhar isso como uma providência, porque isso aqui, gente, não é o autor está escrevendo a narrativa, certo? Agora aqui ele para e faz um comentário que só ele sabe, certo? Da parte do Senhor veio um profundo sono. Agora, curioso, né? Eu li isso aqui, eu já li isso. Da parte do Senhor veio um profundo sono. Hã? Adão. Abraão também, lá na aliança de Gênesis 15, um profundo sono. Não foi em Adão? Foi. Em Abraão, um profundo sono. Olha, então Deus está trabalhando com o seu servo aqui, né? Profundo sono tem Adão, profundo sono tem em Abraão, lá na aliança de Gênesis 15. Então Davi toma a lança, o jarro de água, de modo que ele pudesse provar que ele esteve ali, mas não teve intenção de matá-lo. Porque a decisão de Davi é baseada em quê? E aqui vai uma lição muito forte para a gente, num evangelicalismo muito superficial nos nossos dias. É assim: não, se acontecer isso é porque Deus quer que eu faça. Quantos crentes já não viram fazendo isso? Não, se acontecer com alguém é porque Deus quer. Calma. Você tem aqui uma oportunidade. O Senhor estava por trás desse sono para que Davi chegasse ali, mas não era vontade de Deus que Davi matasse Saul. O problema é que nós muitas vezes interpretamos a providência de Deus sem interpretar os princípios morais da palavra de Deus, sem levar em conta o que Deus diz sim e não.
Não é porque uma circunstância está completamente favorável por 2 vezes, não é? Que a gente poderia, não, é a segunda vez, gente. Então é a confirmação de Deus. 2 vezes. Esses somos nós. Muita gente fala, não, Deus está confirmando. Mas se envolve pecado, Deus não está confirmando nada, é a tua cabeça só. É o teu desejo de fazer, porque se envolve pecado, a providência pode ser muito oportuna. Mas tem que falar não. Você falando isso aí me fez lembrar que muitas das vezes tem pessoas que usam justamente desses argumentos para confirmar aquilo que ela já quer fazer. Exato. Em nome de Deus, e depois acaba se frustrando e lança sobre Deus a mesma culpa. A culpa. Acaba fazendo que eu já vi casos de pessoas que inclusive se afastaram do Evangelho, porque pessoas falaram para mim em nome de Deus. Olha só. E eu fui lá, fiz, deu tudo errado, mas assim, não foi Deus que usou aquela pessoa por lá. E as circunstâncias aparecidas com essa. Isso, circunstâncias favoráveis, até recorrentes. É. E fala, não, só pode ser Deus. Para e pensa, envolve pecado, não é Deus. É circunstância favorável. Não é? Exatamente, é discernimento. Por isso que eu disse, há um evangelicalismo muito superficial, que quer ver a oportunidade e interpreta a providência como é Deus respondendo. Na verdade, a pessoa só queria, tipo assim, é o que eu quero, eu só quero que alguém me confirme em nome de Deus. Exatamente. E a gente tem um evangelicalismo muito assim hoje. O meio evangélico é muito assim hoje, infelizmente. Interpretam a providência, os acontecimentos de acordo com o que o coração quer. Mas a gente tem diretrizes, prescrições claras. Se Deus fala, não, é pecado, pode aparecer trocentas vezes na minha frente a oportunidade. É não. É esse discernimento que às vezes falta no meio evangélico. Então, a gente tem o controle de Deus sobre isso. O Senhor providencia um sono tão profundo a ponto de Abissai falar, agora, mata. Ninguém está vendo, chegou a hora. Apesar do sono profundo, olha só, é uma provação aqui para Davi. Veja, a provação está sendo colocada. E qual a diferença de tentação? O que Abissai diz é tentação. A circunstância é provação. Percebem essa diferença? O Senhor colocar esse sono profundo e colocar Davi ali, Deus está provando Davi. Aí veio a tentação de quem? Não é do Senhor, porque o Senhor nunca tenta ninguém, certo? Vem de Abissai. Mata. Isso é tentação, não é provação. E Davi se vê firme na provação e refuta a tentação de Abissai, porque ele tem palavra, ele tem a lei de Deus em si. E diz, não vou fazer isso. Essa é a diferença de tentação e provação. Então, olha só o auxílio do Senhor aqui para que acontecesse isso, e Davi mais uma vez pegasse os elementos para provar, eu sou inocente, Saul. 13. Tendo Davi passado ao outro lado, lembra muito a caverna, né? Ele pega, ele tem a chance, pega alguma coisa, e aí ele vai embora, ele sai do arraial e passa para o outro lado, pôs-se em cima do monte, ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. Então veja, Davi é prudente, ele não é bobo, né? Ele não vai chamar, não vai falar ali pertinho, ele se distancia a ponto de não ter perigo para ele, e agora ele vai dizer o seguinte, 14, bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo, não respondes, Abner? Então Abner acudiu e disse, quem és tu, que bradas ao rei? Então ele ficou chamando lá do Ficou, ele sai e fica bradando, Abner, não responde, Abner. E aí aquela escuridão da noite, talvez alguma fogueira ali, fogo, né? E Abner acorda, quem que está falando contra o rei, contra o povo aqui? Que bradas ao rei? Davi fica chamando Abner. 15. Então disse Davi a Abner, porventura não és homem? Aqui Davi pega pesado com Abner. Ele é sarcástico. É Davi alfinete. E quem há em Israel como tu? Tipo, cadê você? Não é o comandante do rei de Israel? Você não é macho? Por que, pois, não guardaste o rei teu senhor? Porque veio um do povo para destruir o rei teu senhor. Então Davi confronta com ironia, com
sarcasmo a Abner, que tinha a competência de quê? Proteger Saul. Todo mundo dormindo, mas a gente sabe que da parte do Senhor veio o sono. De fato era para Abner estar acordado, mas algo aconteceu e todos dormiram. A mão invisível do Senhor estava ali. Então ele quer destacar aqui, ó, Abner, olha como você é culpado, cadê você? Não protegeu. 16, não é bom. Não é bom isso que fizeste. Tão certo como vive o Senhor, você deve morrer. Vós que não guardastes o vosso Senhor, ou vocês, né, está no plural aqui, o ungido do Senhor, o Messias, ungido aqui, a palavra é Messias, tá? É ungido. Veja agora onde está a lança do rei e a pilha da água que tinha a sua cabeceira. Então Davi meio que ridiculariza Abner. Você tem que morrer, porque a tua função é proteger o rei, você não protegeu, de modo que chegou alguém e pegou a lança dele, na cabeça, ao lado dele. Você tem que morrer. Então ele está provando que eu fui aí, eu não quis matar, mas você, Abner, deve ser disciplinado. Você falhou na sua tarefa. 17, então reconheceu. Abner nem, você vê que Abner nem responde. Você imagina a cara do Abner? Ele olhando para o rei assim, Cadê ouvindo. a lança? Cadê a lança? Que Davi fala, né? Vede onde está a lança do rei e a pilha. Eu acho que nesse momento a câmera não, teve esse, Delza, teve esse capítulo lá. Acho que Abner olhou assim e falou: meu Deus, pegaram. A única diferença lá é que Davi não grita antes, se você for observando. Lá no filme, eles acordam e vê que a lança não está e nem o vaso. O que aconteceu aqui? Aí Davi grita. Aí que veio o grito. Não. Davi grita. Aqui o texto é Davi grita e quem está falando A ele? diferença foi essa. Veja, imagina Abner olhando, sentindo a falta, ele não tem nem resposta. Eu sou culpado, eu não protegi o rei. E aí vem Saul acorda, né? A 17. Então reconheceu Saul a voz de Davi e disse: não é a tua voz, meu filho Davi? Já disse isso antes, lembra? Lá no 24, que Davi chama ele: Saul, ó rei, não é meu filho Davi? Lembra, o filho aqui é porque Saul trouxe ele para casa. Ele foi genro de Saul, tratou como um dos seus. Respondeu Davi: sim, a minha voz, ó rei, meu senhor. Então a troca de gritos acorda Saul, né? Deus tira o sono profundo, Saul acorda. E Davi não chamou Saul de meu pai, como ele tinha dito lá no capítulo 24. Ele falou: ó rei, meu senhor, ainda com muito respeito a Saul, né? E ele faz todo o esforço para expressar essa submissão, essa lealdade. Ele fala nesse texto, meu senhor, por 3 vezes, chama de rei algumas vezes, refere-se a Saul como ungido. Então Davi tem muito respeito por Saul ainda, apesar de tudo. Ele não era mais genro, lembra que Saul fez com a filha dele? Deu para outro, lembra? Então Davi, não sei se vou chamar de pai mais, a gente não sabe o que passou para ele não usar o termo pai, mas ele usa o termo senhor e rei. E disse mais. Então Davi responde: é minha voz, meu senhor. Sim, sou eu. E disse mais Davi: por que persegue o meu senhor assim, seu servo? Olha a humildade de Davi. De novo, né? Que nem nada. Por que você me persegue? Já falou isso lá na caverna. Pois que fiz eu, e que maldade se acha nas minhas mãos. Então a reação de Saul deu de novo a oportunidade de demonstrar que é irracional isso, Saul. Por que você está fazendo isso comigo? Eu não fiz nada para você. Então Davi vai arrazoar, agora vai argumentar com Saul e mostrar como é que Saul está errado ainda em perseguir. Já tinha aprendido, já tinha se arrependido, agora volta a perseguir. 19. Davi ainda: ouve, pois, agora te rogo, de novo, ó rei, meu senhor, as palavras de teu servo. Olha como eles colocam: eu sou teu servo. Se é o Senhor que te incita contra mim, aceite ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor.
pois eles me expulsaram hoje para que eu não tenha parte na herança do Senhor. Como que dizendo, vai, serve a outro Deus. Vamos entender essa palavra aqui. O que Davi está dizendo a Saul? Tem duas possibilidades, Saul. Davi já sabe de fato, mas olha só, ele argumenta com Saul assim: se é o Senhor que está te incitando a fazer algo contra mim, a ira do Senhor pode ser aplacada com sacrifícios, com ofertas. Se for eu o culpado, ou você, vamos oferecer sacrifícios e pedir perdão. Se é o Senhor que está causando isso, está te incitando a vir contra mim. Agora, se são pessoas, malditos sejam eles. Davi está lembrando a Saul que se tem pecado aqui, vamos fazer sacrifício, nos arrepender. Se arrependa você. Se é um castigo de Deus contra você ou contra mim. Aqui os estudiosos se dividem. Quem deveria fazer essa oferta, né? Esses manjares, se é Davi ou Saul. Alguns dizem que Davi poderia estar se colocando: se sou eu, se tem pecado meu, o Senhor aceita. Se tem pecado seu, o Senhor aceita ofertas. Agora, se você está me tratando como um criminoso, Saul, em função de pessoas que estão mentindo a meu respeito, a você, que eles paguem por isso. E por quê? Veja só, porque eles estão fazendo com que eu seja expulso da terra. Davi não está fugindo, Davi está saindo dos arredores de Israel, ele está cada vez mais se distanciando da terra de Israel. E isso é muito importante, a terra, não é? Um judeu, um israelita, se abrigar em outra terra, em outra nação, é equivalente a falar: eu abandonei essa terra e eu estou agora nesta nova terra com esses novos deuses. Davi fala: vocês estão me perseguindo, esses homens estão te incitando a me perseguir, e eu estou saindo da terra, da herança do Senhor. É como se eles estivessem falando: vai servir outros deuses, saia da nossa terra. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Ele não quer isso. Então, ao expulsar Davi para além dos limites, Saul está praticamente forçando a servir outros deuses, a viver outro contexto religioso. E naquele tempo nós sabemos que os deuses se limitavam ao território. Lembra disso? É muito comum. Os deuses de Canaã, os deuses de Edom. E aqui Davi traz essa ideia. O Deus de Israel, é claro, Davi sabe que é o Deus de todo mundo, mas a nação de Israel tem o Deus verdadeiro. Vocês estão me tirando daqui, como se falassem: vai servir outro Deus, aqui não é o teu lugar. Isso é difícil para Davi. 20. Agora, pois, não se derrame meu sangue longe desta terra do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então, de novo, Davi está levando aqui a teologia da geografia de Israel. Não me tire dessa terra. E você está me perseguindo como uma pulga, como algo insignificante, que não te causa mal. Ou uma perdiz nos montes, né? Aqui a ideia é que essa perdiz é uma ave que corre muito. E os caçadores mantinham essa ave em movimento até ela ficar exausta. E então ela poderia ser capturada com facilidade. Assim que eles caçavam perdiz. E essa era exatamente a estratégia de Saul: perseguir até Davi cansar. Então, ou seja, Saul, olha o que você está perseguindo, você está me fazendo como algo insignificante, você está indo atrás de mim, eu não causo nenhum mal a você, nenhum perigo. Esse foi o argumento de Davi provando a sua inocência. Então Saul responde, disse Saul: pequei. Saul falar pequei, você tem que grifar isso, né? Porque é pouco, é raro, não é? Acho que foram só 3 vezes que ele disse isso. Volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Você pôde me matar, mas você não fez. Eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. Então, a essa altura, Saul já tinha aprendido a admitir seus erros, né? Algumas vezes aí, lá com Samuel, quando Samuel confronta ele ter sacrificado, aí ele fala que eu temi os homens.
eu errei. Ele fala ali que ele errou, depois ele fala de novo na caverna e agora ele fala, tá? Então, ele usa a palavra pequei por 3 vezes, é a terceira vez. E como aconteceu no encontro anterior, Saul responde as palavras de Davi com arrependimento. Superficial ou não? O que vocês acham? É Saul, né, gente? Hã? Da boca pra fora. É Saul, né? É da boca para fora. Ele é bipolar. É bipolar, né? Então, ele quer, agora curioso aqui, falando isso. Mas assim, Davi confiava nele, né? Davi já entendeu quem é Saul. Ele fala, volta Davi. Aqui ele fala, volta que eu não vou mais te fazer mal. Vamos ver como é que Davi vai responder isso. Porque Davi não vai voltar, não vai confiar. É muito inconstante. É alguém que é muito facilmente levado pelos seus impulsos. Davi não quer ficar perto de alguém assim que quer matá-lo. Já deu provas disso. O verdadeiro arrependimento de Saul teria sido ir ao tabernáculo fazer sacrifício. Isso seria arrependimento. Pedir perdão diante do Senhor. Mas Saul nunca mostra que vai fazer isso, né? Então, remorso. Exato, não arrependimento. O remorso é um sentimento de tristeza pela consequência do que está acontecendo. Arrependimento é um tornar para outro lado, é virar a rota. Isso é se arrepender, é mudar de rumo. Isso é remorso. E veja, curioso, gente, essa palavra aqui você pode grifar. Adivinha no hebraico que palavra é essa? Vamos lá? Show do larão. Nabal. Ele usa a palavra Nabal aqui, Saul. Eu tenho procedido como Nabal. E errado, excessivamente. Ele é tolo. Isso coloca o texto no contexto. Lembra que Davi fala, o Senhor vai ferir. O Senhor feriu Nabal. E Saul fala, eu tenho sido como Nabal, um louco. Então isso nos mostra a história anterior, o contexto. Nós temos de novo a ideia de um Nabal aqui. Agora o que Davi faz aqui? Ele restringe a sua mão contra Nabal, no caso Saul. Davi então respondeu e disse, eis aqui a lança, ó rei. Vem aqui um dos moços e leve-a. Então, Eu não vou, né? é isso. Davi responde assim, estou indo, meu rei. Que bom. Davi fala assim, ó. Ele ouve, volta Davi. Ele fala, está aqui a lança. Pede para alguém vir aqui buscar. Eu não vou. Você quer a tua lança? Venha buscar. Então, isso submete Saul a uma humilhação. Imagina a humilhação de Saul. Vai lá buscar minha lança que eu perdi. O cara que o Davi pegou. Vai lá pegar para mim. Talvez um Saul arrependido disse assim, eu não quero essa lança. Não é? Eu não quero essa lança. Eu quero a tua presença comigo. Talvez um arrependimento fosse isso. Mas ele vai retomar a sua lança. 23. Vai, porém, o Senhor a cada um. Isso é Davi falando, tá? Toma aqui a lança, pede para os seus vir buscar. Davi continua. Pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade. O que Davi apela para quem julgar isso? O Senhor vai cobrar de cada um a lealdade, o que é justo. Pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos. Quem entregou Saul nas mãos de Davi? O Senhor. Fez cair um profundo sono. Davi reconhece a providência, mas a providência não significa a porta aberta para fazer, porque tem um princípio de prescrição. Não. O Senhor deu a porta aberta. Veio do Senhor isso, o profundo sono. Mas eu não fiz. Porém eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Então Davi se entrega de novo ao Senhor o julgamento disso. Se fosse contar há muito tempo. Ele já quis enfiar lá do Davi tocando harpa, né? Há muito tempo. Pela segunda vez, então, Davi chama Deus para ser o juiz disso. E Saul, ao contrário de Nabal, ele não desfalece, né?
poderia, lembra que Nabal pensou nisso, meu Deus do céu, eu poderia ter morrido, meu Deus do céu, não sei quem falou isso, né? Eu estou falando aqui. E aí ele desfalece. Saul fala, você foi preciosa, a minha vida foi preciosa a você. Davi aprendeu algo aqui, não vou fazer justiça, porque o Senhor é vingador. Assim como foi a tua vida hoje, de muita estima aos meus olhos, sim, Saul, eu considero muito você, eu estimo muito você, a tua vida vale muito para mim, Saul. Assim também seja a minha aos olhos do Senhor. Olha para quem Davi joga a estima da vida dele. Ele conhece Saul. Muito curioso esse versículo. Ele me livre de toda a tribulação. Então, os olhos de Davi não estão esperando de Saul uma estima, estão esperando do Senhor. E é assim conosco, irmãos, né? Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque a recompensa desses é o Senhor. Os nossos olhos têm que estar na estima do Senhor e não dos outros. O Senhor, eu sirvo ao Senhor, então que eu seja estimado aos olhos dele. 25. Então Saul disse a Davi: bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás, se de fato prevalecerás. Falando de quê aqui? Então o reino é teu, o reino é teu. De novo Saul reconhece: você vai prevalecer, você vai fazer muitas coisas, grandes coisas. Então ele reconhece Davi de novo como você vai herdar o reino. Herdar não de pai, né? Mas é teu reino. É uma declaração que afirma a grandeza de Davi, dos feitos dele, e de fato o Senhor vai colocá-lo no trono. Mas olha o final, cada um do seu lado. Saul vai embora sem Davi, e Davi vai para o outro lado sem Saul. Ele já sabe quem é aquele. Esse é o nosso texto. Vamos lá então para nossas lições e para nossa teologia do texto. Tem algo muito curioso aqui, muito precioso, que estudando a gente vê muitas coisas, né? Graças a Deus, homens que se debruçam nas escrituras nos ensinam também. E a gente vai aprender uma coisa muito interessante hoje. Vamos lá. Estrutura do texto. Saul sai em perseguição a Davi. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para ver se cabe tudo numa tela. Sei que a avó volta a tirar a foto. Né? Espera aí. Acho que está tudo aqui, ó. Vamos lá. Saul, primeiro, do 1 ao 4, é a nossa cena. Então lembra, temos uma narrativa dividida em cenas. Tente ver como se fosse um filme. Essa cena aqui é o quê? Do 1 ao 4. 1 ao 4 é uma cena. Saul sai em perseguição a Davi. Tá? Os ifeus relatam a Saul a localização de Davi. Lembra? Está lá no outeiro de Áquila, em Jezimon. Do 2, Saul arregimenta 3 homens e vai em busca de Davi. 3 e 4, Saul e suas tropas acampam na localização que lhes foi dada. Acabou a cena. Agora o cameraman vira para Davi. Do 5 ao 12, bastante longa essa parte, longa. Davi poupa a vida de Saul lá no acampamento, né? Davi e Abissai vão ao acampamento de Saul, enquanto Saul e sua tropa dormiam. E do 7 ao 12 tem todo o diálogo. Davi não permite que Abissai mate Saul, e tem a teologia por trás, senão Deus não vai considerar ele inocente quem fizer isso. O Senhor vai feri-lo, ou ele vai morrer de causa natural, ou ele vai morrer em batalha. Deixa com Deus isso. Mas pega a vasilha de água e a lança. 13 ao 16 é o conforto de Davi a Abner, né? Ei, Abner, você não é homem? Cadê? Você não protegeu o rei, você tem que morrer por isso. E do 17 ao 25, também um trecho longo, Davi confronta Saul. Ele defende a sua inocência e pede pelo cessar. Por que você me persegue? O que eu fiz? Eu sou uma pulga, uma perdiz, está perseguindo alguém insignificante que não traz qualquer perigo a você. Eu não fiz nada. 17 ao 20, né? Ele diz até: se há caso de pecado, sacrifiquemos, ou ofertemos manjares, grãos, ou se é caso
dos seus homens estarem mentindo, malditos sejam eles, porque eu estou saindo de Israel, estou saindo da terra. B, no versículo 21, Saul confessa o erro e reconhece que Davi é inocente. 22 a 24, Davi evoca a justiça de Deus para julgar. Julga o Senhor isso. 25, Saul bendiz Davi, bendito seja tu, Davi, meu filho, reconhecendo que ele vai prevalecer, você vai fazer grandes coisas e vai prevalecer. E no final, segue caminhos opostos. Vamos lá. Sobre o que esse texto está falando? Há algo central nesse texto, há um acontecimento central aí. Qual é? Tem uma perseguição, mas tem algo que é central. Davi poupou Davi do ungido. Isso, Davi poupa. O que é central aqui é Davi poupa Saul. Tudo está ao redor, percebe? Disso, de Davi poupar Saul de novo. Então o texto está falando sobre isso, tá? O texto está falando sobre os acontecimentos que envolveram a ação de Davi de poupar a vida de Saul no acampamento. Antes foi na caverna. Agora é de novo, parece um replay. Só que em outra geografia, com outros acontecimentos ali. Mas o ponto central é Davi poupou Saul de novo. E lembre-se, o nosso ensino tem que ter a ver com isso, gente. Com o que o texto está falando. Sobre o quê? Sobre uma ação de poupar um inimigo. Tá? O que o texto está dizendo, e aí eu vou resumir o texto. Informado pelos ifeus da localização de Davi, Saul arrejeta 3.000 homens e sai em busca deste, acampando-se em Aquilá. Sabendo disso, Davi vai ao acampamento de Saul à noite, enquanto todos dormiam, e não permite que Abissai o mate, mas pega a sua lança e sua bilha de água. Distante do acampamento, Davi chama Abner e o confronta por sua falta de vigilância a Saul. Saul reconhece a voz de Davi e este afirma a Saul sua inocência, evocando a justiça do Senhor sobre ambos. Saul confessa seu pecado, reconhece a inocência de Davi e o bendiz, afirmando sua legitimidade. Davi e Saul então seguem seus caminhos. O que a gente aprende hoje com esse texto? Claro, se você pegar o texto da caverna, é o ensino, pode copiar e colar. Mas eu acho que a gente pode acrescentar uma coisinha. Por quê? Por que esse texto está aqui de novo? Se eu já aprendi no capítulo 24 isso. O autor gastou tinta à toa? Claro que não. Inspirado por Deus, esse relato acontece e é registrado para nos ensinar algo. O que tem no meio dos dois relatos? Nabal. Aí a gente tem que pensar, eu tenho um relato quase igual ao capítulo 24. Precisava ter? A gente vai pensar, não precisava, eu já entendi esse ensino. Mas precisava, né? Espírito Santo. O que eu tenho que ver então esses três relatos? Qual que foi o primeiro da caverna? Davi entrega ao Senhor a justiça e a vingança, e não desobedece, certo? Aí vem o 25, que é Nabal. Davi não entrega ao Senhor justiça e quer se vingar. Aí ele é restringido, ele precisa ser separado. E aqui, percebe? Aprendeu a lição. Eu acho que o autor quer nos mostrar assim. Davi mostra que ele aprendeu. Qual é a lição? Então é muito similar ao capítulo 24, então você vê lá na sua casa. É isso? Olha só, é isso aí. Ainda que ele tenha falhado antes, ele aprendeu. E ele demonstra isso agora. Eu aprendi. Com Nabal eu quase matei. Agora eu aprendi. É exatamente isso. Olha só. O ungido do Senhor, o servo, deve evidenciar, olha só, que aprendeu a confiar a Deus a justiça e a vingança contra os inimigos, não agindo em desobediência. Agora, esse finalzinho eu fiquei pensando, por que de novo isso? Porque eu acho que é algo importante para a gente entender que, deixa eu aumentar aqui. Olha só, mesmo diante de repetidas oportunidades
providencialmente surgidas. Olha como isso é importante. Eu tenho uma oportunidade de fazer algo que parece que Deus colocou assim para eu fazer, só que tem uma prescrição para eu não fazer. Aí eu me restringo. Aí no dia seguinte, vamos supor, eu quero fazer. E eu sou restringido por alguém. Essa é a nossa luta diária. É isso. Por isso está um do lado do outro. Porque aí vem de novo a oportunidade de falar, agora é Deus. Não é Deus que está te mandando matar. A providência te deu a oportunidade. Mas você não tem que agir em desobediência. Mesmo diante de repetidas oportunidades em que a providência te coloca. E foi o Senhor que fez adormecer aquele povo. Isso chama de provação. Deus nos coloca assim, muitas vezes, para testar a nossa obediência. Para ver se a gente é superficial e fraco e fala assim, agora só pode ser de Deus. Está falando, não vai pelas circunstâncias, vai pelo que você sabe que eu falo. E não matar o ungido é a prescrição, não assassinar é a prescrição. Lendo 24 aqui que ele fala que assim como a vida de Saul teve um preço para ele, né? Isso, que as transgressões dele teve o Senhor também. Lembra do Mateus 5, né? Perdoa as minhas ofensas assim como eu perdoo. Assim como perdoo os que nos têm ofendido. Olha só. Assim como ele poupou Saul, Deus poupou ele depois de chegar. Isso aconteceu na história. Interessante. Boa conexão. Então eu acho que o que tem de diferencial dos ensinos do capítulo 24 para o 26 é essa. Ele vai mostrar que aprendeu, mesmo nas repetidas oportunidades. Mesmo nas repetidas oportunidades. Ele vai mostrar agora. O Nabal estar no meio é muito importante. Ele mostra piedade, firmeza de fé, fraqueza de fé, quis matar Nabal, e aprendizado, mesmo na situação de novo. Porque, gente, ele poderia ter matado Saul, acabou o problema de novo, né? Acabou, gente, ninguém me persegue mais. Mas isso Essa o é a Senhor nossa não... ideia, né? Por que ele mata logo, acaba com essa história? Acaba, sofrimento, briga, Corre pra lá, corre pra cá. mas não. E esse louco não para de me perseguir. Eu não vou sujar minhas mãos. Isso o Senhor não aprova. Ainda que de novo venha a chance de matá-lo. Eu não farei isso. Vamos lá, para nosso Cristo no texto. Bom, nós temos a nossa velha e boa progressão histórica, né, da inimizade. De novo, a semente da serpente perseguindo a semente da mulher. Desde Gênesis 3, isso é na Bíblia toda. Temas da Bíblia toda, outro tema, olha só, sofrimento, perseguição, isso é o povo de Deus ao longo da Bíblia. Provações e tentações do povo de Deus. Isso aqui que é o que eu quero que vocês vejam, que é um precioso ensino desse texto. Olha o que eu trouxe aqui de um autor, e eu copiei para ler, porque escreve melhor do que eu poderia lembrar, né? Olha só, a provação de 3 partes de Davi no deserto. Quais são as 3 partes da aprovação de Davi no deserto? Na caverna, o Nabal e no acampamento. Os 3 ambientes são no deserto. De novo, os 3 ambientes têm uma aprovação no deserto, que Davi é tentado a fazer algo. A aprovação de 3 partes no deserto tem ecos, antes e depois na Bíblia. Adão foi provado. Israel foi provado, povo. De fato, assim como Davi, Israel foi provado no deserto. É como se Davi fosse o novo Adão, novamente diante da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu faço bem ou faço mal agora? Davi está nesse jogo agora, gente. Davi recapitula as histórias de Adão e de Israel. Ele é provado no deserto, identificando-se desse modo como aquele que pode representar o povo de Deus. Ele passa em cada teste. No entanto, ele precisa ser restringido por Abigail. Ele quase falha em um. O terceiro precisa vir e restringi-lo. Mas ele toma Abigail como esposa e outra como esposa.
Ele não é perfeito. 3 vezes no deserto Davi foi provado. Toda vez a pergunta foi, e aí o autor coloca, não que está no texto, mas a pergunta seria: Davi vai se tornar alguém que conquista o seu reino por meios ilegítimos? 3 vezes ele é tentado no deserto. Não, as provações são muito semelhantes, mas envolvem, olha só, a tentação de pular o sofrimento diretamente para o trono. Captou? Você tem 3 eventos em que Davi é tentado a fazer algo e ele não faz. E aqui eu vejo o tipo de Cristo. Jesus não tentou obter seu trono de um modo contrário ao plano de Deus, desobedecendo a palavra, mesmo diante de atalhos e oportunidades que o livrariam de sofrimento. Quais foram as 3 tentações para Jesus no deserto? Envolvia confiança, comida e adoração. Qual foi a tentação de Davi para matar Nabal? Ele recusou o que a Davi? Comida. Confiança e adoração. Davi falou nesse texto de hoje que os seus homens estão me mandando para outra terra, para adorar outros deuses. Você tem confiança, comida e adoração. Nesses 3 episódios de Davi. Você tem confiança, comida e adoração nas 3 tentações de Jesus. Você não é o Filho de Deus? Comida, pão. Você não é o Filho de Deus? Você não confia em Deus? Pula que os anos vão te segurar. Você não é o Filho de Deus? Me adora, que eu vou te dar tudo. Confiança, comida e adoração. E no deserto, o povo? Confiança, comida e adoração. Não é assim? No deserto, confiança. Vocês confiam em Deus para caminhar? O povo não confiou. Comida, maná, adoração, bezerro de ouro. O povo falha em confiança, comida e adoração. Jesus não falha nessas 3. 3 tentações no deserto, 3 tentações de Davi. Jesus não permitiu que Pedro se levantasse contra o... Lembra? Abissai é Pedro, né, gente? É, que cortou a orelha. Abissai é Pedro. Deixa que eu resolvo, não. É Pedrão, no Antigo Testamento é Abissai, né? O caminho da cruz precede o caminho da glória. Tem que passar pelo sofrimento. Tem que passar pelo sofrimento. Jesus é o rei perfeitamente inocente, sem pecado, mas perseguido. E injustamente ele fala da sua inocência. Eu não fiz nada. É assim como Jesus não fez nada e é perseguido. Diante dos líderes judaicos, Pilatos e Herodes, Jesus não age com vingança. Ele está diante do líder, mas ele não se vinga. Ele poderia. Quem quer tirar foto disso? Voltar. Gente, eu acho que nessas férias eu vou conseguir pegar todas essas partes finais e fazer um documento só. Aí eu mando, mas agora, nessas férias eu acho que vai ser possível. Tá? Viu? Me ajuda aí. Nas férias. Não prometo. Eu vou pegar todos esses finais e vou fazer um documento só, de cada capítulo. E vou mandar um documento só com várias páginas. Foi, Val? Peraí, não tirei. Mas tudo bem. E aí? Pera. Sou lerda. E por fim, o que isso tem a ver com a gente? O que esse texto fala com a gente hoje, igreja, o corpo de Cristo, aqui? Bom, nós somos tentados a buscar atalhos, né, que nos isentem de sofrimento. Pronto, só esses 2 não. Isso na vida, então, né? Não é? A gente quer passar pelo sofrimento, pelos custos de servir ao Senhor, a gente quer pular isso e por meios às vezes ilícitos. Mas a oportunidade apareceu, pastor. Está errado. Você não vive de circunstância. Você não tem que ler as circunstâncias como sinais de Deus para você fazer o que você quer, pecando. É que, na verdade, o cristão não pode pegar como ponto normativo para jogar as oportunidades. Isso, as oportunidades. A gente tem que entender as oportunidades debaixo de um crivo de prescrição. O que Deus diz sobre essa oportunidade aqui? É o emprego. Surgiu emprego, estou precisando de emprego, surge emprego, mas tem que fazer
no trem, assim, sabe? Tem que mentir no emprego. Mas é o Senhor que abriu a porta. Essa é a aprovação. E aí, você vai ser fiel? Você vai confiar em mim, em negar esse emprego que envolve pecado? E confiar que eu vou te sustentar mais um pouco? Abriu a porta de emprego, pronto, é Deus que mandou. Calma, avalie isso. Avalie. Pelas prescrições. Para não tomar decisões pecaminosas, entendendo que é oportunidade aberta, então, portanto, é Deus te mandando ir. Ele tem que ter firme fundamento para fazer decisões. E, por fim, a igreja é perseguida e oprimida, né? E nesse processo de perseguição, ele tem que confiar a Deus, gente, a vingança. É o contexto lá, bem-aventurados que são perseguidos para dar justiça. A vingança pertence ao Senhor. Como eu já disse no livro de Atos, a gente não é tolo também de vou para o país e quero chegar lá e morrer rápido, porque eu vou mostrar. Não. Paulo fugia da morte muitas vezes. Se dá para fugir de morrer, fuja. Agora, a vingança é do Senhor, não procure se vingar. Não tem esse romantismo, né, com a questão de missões, que tem que morrer pelo... Se der para a gente escapar, a gente escapa, claro, como Paulo fez muitas vezes. Mas a vingança é do Senhor. Mesmo que Ele nos dê oportunidade de nos vingarmos dos inimigos da igreja, a vingança é dele, deixa para Ele. Nós somos um povo que segue os passos daquele que sofreu injustamente e não se vingou. É isso. Aqui, gente, é o último episódio que Davi e Saul se falam. Último. Não vamos falar mais, Saul vai morrer daqui a pouco. Eles não se encontram mais. E é isso. Bom, eu não sei se semana que vem terá estudo, por conta desse recesso, vamos decidir isso em reunião amanhã com o pastor, mas tendo, ele até comentou, né, talvez seja a última do ano, a gente faz uma confraternização depois aqui, traz uns salgadinhos aí, mas a gente vai conversando, tá bom? O pessoal aqui do estudo, tá? Mas tendo ou não, Deus tem toda vez falando muito com esses estudos de 1 Samuel, né? Uma história que a gente conhece, mas a gente não para meditar. Detalhado, né? Isso é bom, conhecer profundamente as histórias. E tira ideias erradas que a gente tinha na cabeça, né? Que a gente aprendeu errado.